Galerinha, hoje nós vamos começar com ecologia e vamos falar sobre os níveis de organização, população, comunidade, ecossistema, biosfera e outros conceitos. Bora lá? Então, a ecologia é o estudo do relacionamento dos seres vivos e o ambiente. A ecobiose é a parte da ecologia que estuda a relação entre os seres vivos e o meio ambiente. Elelobiose é a parte da ecologia que estuda a relação que ocorre entre os seres vivos. E a cenobiose é a parte da ecologia que estuda as relações entre os indivíduos da mesma espécie. A aloiobiose é a parte da ecologia que estuda as relações entre os indivíduos de espécies diferentes. Então, os seres vivos eles estão organizados através de célula, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Então, o ecossistema é um conjunto de elementos bióticos, que são os seres vivos, e abióticos, fatores diversos do ambiente, de uma determinada área, que trocam entre si influências notáveis como transferência de matéria e energia, visando um equilíbrio estável. O ecossistema do fundo do mar ele é composto de plantas, micro-organismos e peixes, constituem os fatores bióticos desse ecossistema. Já a luminosidade do ambiente, temperatura, salinidade e o pH da água representam os fatores abióticos. Tipos de ecossistema, né? Existem os naturais, que compreendem todos os ecossistemas formados naturalmente, sem a intervenção do homem, bosques, desertos e oceanos. Já os artificiais compreendem todos os ecossistemas formados pelo homem, açudes, plantações e os aquários. Os fatores bióticos são aqueles em que estão inseridos, os alimentos, as plantas, os animais e suas relações recíprocas com o ambiente. Já os fatores abióticos, nós temos a temperatura, que a faixa de temperatura mais favorável à vida é de 10 a 30 graus Celsius, a temperatura corporal, que é o psilotérmicos, que a temperatura corporal varia de acordo com a temperatura do ambiente, exemplos anfíbios e répteis. E tem o hemotérmicos, que a temperatura corporal é constante, as aves e os mamíferos. Comportamento dos seres vivos em relação à temperatura, Nós temos a estivação, que é o estado de letargia induzindo animais por calor seco excessivo. Exemplos, caracóis em estivação, Eles ficam paradinhos como se estivessem dormindo. Migração, que é quando uma população de seres vivos se movem de um biotopo, para outro em busca de melhores condições de vida. E nós temos a hibernação, que é a perda temporária ou completa da sensibilidade do movimento por causa fisiológica, levando o indivíduo a um estágio em que as funções vitais parecem estarem suspensas, dando ao corpo a aparência de morte. Os espécies é o conjunto de todas as populações formados por indivíduos semelhantes entre si e capazes de se reproduzir em condições naturais, gerando descendentes férteis e semelhantes. O cachorro e o urso são animais distintos, pois pertencem a espécies diferentes e não se reproduzem entre si. Já a população são um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, convivendo numa área comum e mantendo ou não um certo grau de isolamento em relação a grupos de outras regiões. Então, exemplos, populações de elefantes. Comunidade biótica é o conjunto de organismos distintos que convivem numa mesma área, mantendo entre si um relacionamento que pode ser harmônico entre uns e desarmônico entre outros. O conceito de comunidade pode ser mais amplo e abranger também os insetos, mamíferos e todos os outros animais que convivem nesta mesma área. Então, o biótopo é o território onde vive uma comunidade e a biosfera é a soma de todos os ecossistemas da Terra.
Nós temos, né, na biosfera o epinociclo, que são ecossistemas de terra firme, talassociclo, que são ecossistemas de águas salgadas, né, do globo terrestre, e o liminociclo, que são ecossistemas de águas doces. Os ecossistemas aquáticos, né, são compostos, né, por seres planctônicos, que não possuem órgão de locomoção e estão divididos em dois grupos. Os fitoplânctons, que são organismos autotróficos clorofilados, exemplos as algas e alguns protozoários, e zooplânctons, que é constituído de organismos heterotróficos, protozoários, microcrustáceos, flutuantes, larvas diversas e minúsculos anelídeos. Seres nectônicos são organismos que possuem órgãos eficientes de locomoção na água, peixes, baleias, crustáceos, tartarugas marinhas e etc. Seres bentônicos são animais que vivem exclusivamente no fundo das águas, presos às rochas ou se arrastando sobre o lodo e a areia, podendo ser fixo ou móveis, os corais, equinodermos, esponjas, anêmonas e etc. Os biomas são conjuntos de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação, em escala regional, com condições geoclimáticas semelhantes e história compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica. Quais são os principais biomas brasileiros? A Caatinga, Floresta Amazônica, Cerrado, Pantanal, Campos e Manguezais. Então, os principais biomas, no exemplo em Pernambuco, a Caatinga e a Mata Atlântica, né? O ecótono é uma linha divisória que separa dois biomas diferentes. Então, aqui nesse exemplo, nós temos o exemplo, né, do ecótono, que é a diferenciação entre a savana e a floresta. Então, você vê que é como se fosse uma linha imaginária, né? Habitat é o lugar físico onde vivem os organismos. Em um mesmo habitat podem conviver várias espécies diferentes. O nicho ecológico é o lugar funcional ocupado por uma espécie dentro do seu ecossistema. Cada espécie tem seu próprio nicho, mesmo tendo hábitos alimentares semelhantes. Revelam costumes reprodutivos diferentes e saem à procura de alimento em horários diferentes, o que caracteriza a individualidade de cada espécie. Os microclimas são diversos níveis ambientais de um mesmo bioma que revelam condições ambientais diferentes. Os microclimas de uma floresta são: letra A, essa partezinha superior aqui, ambiente seco, quente e muito claro durante o dia, com muitas variações de temperatura. Microclima B, níveis que ocorrem muitas ramagens, menos iluminado e quente, mais úmido e com menos variação entre a noite e o dia. C, entre os troncos e arbustos, ambiente úmido com pouca variação climática. D, representado pelo solo, muita umidade, pouca luz e com muita matéria orgânica em decomposição. Os biomas, né? Nós temos os produtores, que são os seres autotróficos, consumidores, que são os heterotrófos, e os decompositores, compostos por bactérias e fungos. Curiosidade: existe um bioma exclusivamente brasileiro e o qual ocorre também no estado de Pernambuco. Ele ocupa cerca de 83% do território pernambucano, que é a Caatinga. Vegetação natural do Nordeste, a Caatinga é um ecossistema típico da região semiárida e está representado nos estados do Ceará, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte e Pernambuco. A Paraíba, Bahia, Piauí e norte de Minas Gerais, somando 11% da área do Brasil. Os maiores biomas do mundo são compostos pela floresta amazônica, né, que é a Amazônia, que é a maior floresta do mundo.
ela ocupa de 15 a 20% de toda a água despejada nos rios e mares em todo o mundo. Nós temos, né, o Saara, que é o maior deserto do mundo, e uma área total é maior do que o Brasil e a Índia. A taiga, que é a floresta de coníferas ou floresta boreal, que localiza-se no norte do Alasca, Canadá, sul da Groenlândia, parte da Noruega, Suécia, Finlândia e Sibéria. O ecotono de transição entre dois ecossistemas vizinhos. Então, nós temos o ecossistema 1, 2 e o ecotono ele se encontra aqui, ó, entre os dois. A cadeia trófica ou cadeia alimentar é a relação de alimentação entre os organismos de uma comunidade, iniciando nos produtores e passando pelos herbívoros, predadores e decompositores por esta ordem. Os produtores são capazes de fixar a energia luminosa sob a forma de energia química e são chamados de autotróficos. São os fotossintetizantes e quimiosintetizantes. Então, são plantas verdes, algas e o fitoplâncton. Produtores quimiosintetizantes, a matéria orgânica é proveniente da oxidação de compostos orgânicos e ocorre em certas bactérias. Já os consumidores são organismos que não produzem seu alimento, são chamados de heterotróficos e nutrem-se dos alimentos diretamente ou indiretamente. Consumidores primários são os herbívoros e parasitas de plantas verdes. Já os consumidores secundários são os carnívoros que se alimentam dos herbívoros. Consumidores terciários são os carnívoros que se alimentam de carnívoros. E os decompositores decompõem a matéria orgânica morta em inorgânica, num processo natural de reciclagem da matéria. Então, como é que seria a cadeia alimentar? A planta como nível trófico 1, o herbívoro como nível trófico 2 e o carnívoro como nível trófico 3. A classificação dos seres vivos nas cadeias alimentares, né? Então, nós temos os fungos e bactérias como os decompositores. O capim seria o hábito alimentar produtor, grau de consumo produtor, nível trófico 1. O grilo, ele seria o hábito alimentar herbívoro, grau de consumo primário, nível trófico 2. O sapo seria classificado como carnívoro, consumidor secundário, nível trófico 3. A cobra e a seriema, carnívoros, consumidores terciários e quaternários, nível 4º e 5º. Então, a cadeia alimentar, quando se constrói uma cadeia alimentar, as setas indicam sempre o trajeto do alimento. Já a teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares interligadas, geralmente representado como um diagrama das relações entre os indivíduos e organismos de um ecossistema. Nas teias aparecem os organismos onívoros. Então, um exemplo aqui de uma teia alimentar do Pantanal, né? Nós temos os frutos, sementes e plantas como produtores, nós temos o veado campeiro se alimentando deles, a arara e o tucano, né? O tuiuiu, o pica-pau e o periquito. Já o pica-pau, ele pode servir de alimento para o gavião, para a sucuri e para a coruja do campo, que aqui no caso, né, a sucuri, ela pode também se alimentar do sapo, se alimentar ou servir de alimento para o jacaré, né? Ela pode servir, pode se alimentar, né, do tuiuiu, né? Então, a teia alimentar é uma ramificação, né? É como se fosse realmente uma teia interligando todas as cadeias alimentares. O fluxo de energia nas cadeias alimentares, ele é sempre maior, né? Nos produtores
e vai diminuindo conforme a gente vai subindo, né? Então, nos produtores nós temos maior quantidade de energia disponível. Quando passa para o consumidor primário, ó, ele tem uma queda. Para o consumidor terciário, há uma queda maior, até chegar o último nível, né? Tendo pouca disponibilidade de energia. Então, galerinha, por hoje é só e fiquem com Deus.